o Fortaleza no fim de semana. E eu acho importante falar do adversário do Flamengo, o que é o Fortaleza desde a saída do Rogério Ceni. É um time que hoje está muito preocupado com o rebaixamento. Os números mostram que a saída do Rogério faz o Fortaleza sair do prumo. Ele sai de um aproveitamento que não era maravilhoso, mas era de 44,4% em 18 jogos, é verdade. E sem o Rogério, o Fortaleza tem um aproveitamento de 25%. Perdeu o Clássico na última rodada para o Ceará e agora vai enfrentar o Flamengo do Rogério Ceni. Não tem torcida no estádio, é difícil imaginar como seria a recepção do Rogério depois da segunda saída do Fortaleza diante da torcida do Leão. Não sei dizer, não falo em nome de nenhuma torcida. Mas a saída do Rogério, a escolha dele, deixou o Fortaleza em maus lençóis no Campeonato Brasileiro. Foi buscar objetivos maiores, algo que 99,9% dos treinadores fariam, mas deixou o Fortaleza na situação em que está. Com relação à saída do Rogério do Fortaleza, eu acho que aí abre um grande espaço, um grande gap da carência de treinadores com a essência ofensiva. E aí eu não culpo só os treinadores, tá, André? A gente vai entrar naquele ciclo do treinador querer ser ofensivo, se expor um pouco mais, porque normalmente quem tem uma ideia de jogo mais ofensiva fica mais exposto, porque tem que ter superioridade numérica na frente e fica mais exposto atrás. Guardiola, Sampaoli, Fernando Diniz, Jorge Jesus, é assim, não tem jeito. Só que eles não têm a garantia do emprego e muitos preferem um jogo mais cauteloso. E aí muitas vezes coloca a culpa no material humano, dizendo que não tem o material humano para ser ofensivo. E eu brigo com isso. Ele pode não ser o melhor time ofensivo sem o material humano, mas ele pode melhorar. Não querendo fazer referência ao Fernando Diniz, o Audax do Fernando Diniz botou os 4 grandes de São Paulo no bolso naquele Campeonato Paulista com um elenco inferior. Então você pode melhorar os caras. Então, assim, é a carência. Por isso que a gente precisa mudar. A comunicação, os gestores precisam respeitar o processo e assumir mais a responsabilidade, em vez de ficar trocando treinador, acreditando no trabalho do cara, manda o cara embora. Para que os treinadores possam ser mais ofensivos, que criem mecanismos para frente, e aí a gente vai ter melhores jogos. Rogério Ceni saiu do Fortaleza. Qual o treinador que o Fortaleza vai buscar dentro da sua parte econômica com a característica ofensiva? Não tem, André. Nem os grandes, se você olhar, tem 4, 5 treinadores na palma da mão que são ofensivos. 4, 5, e essa é a realidade. E mais do que isso, Pedrinho, o Rogério é tido como o maior treinador da história do Fortaleza. Substituir um cara desse no meio do campeonato, né? Aconteceu isso aí que vocês viram. O desempenho despencou e hoje o Fortaleza está preocupadíssimo com o rebaixamento. Esse jogo é extremamente tenso para o Fortaleza. Mostra a classificação do campeonato, diretor, por favor. O Flamengo, como eu já disse, está brigando pela liderança com o São Paulo. E o Fortaleza está olhando para baixo. Porque com esse aproveitamento de 25% desde a saída do Rogério, a situação é tensa. Ó. Vira a página para vocês verem. Perdeu um confronto direto contra o Ceará se desgarrou da turma que briga contra o descenso, e o Fortaleza hoje está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento. E não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Flamengo é favoritíssimo para esse jogo. O Flamengo trabalhou a semana inteira, tem o desfalque do Gabriel, mas vamos botar no nosso telaço quem é que joga no lugar do Gabriel. É um jogador de seleção brasileira que tem números melhores que o do titular na temporada. O Pedro marcou mais gols nesse ano, e ele tem 111 minutos para marcar um gol, contra 132 minutos para marcar um gol do Gabriel. Então, assim, no quesito centroavante, perdeu o Gabriel, o Flamengo tem o Pedro, Ana Thaís Matos. Não é pouca coisa, né? E eu também ainda acho que o Pedro deveria ser o titular, né? Independentemente do Gabriel, porque o Gabriel não vive a sua melhor fase dentro do Flamengo, né? A gente pode considerar assim. Sofreu com lesões, é um ano bem diferente do que foi do ano passado. E eu não estou falando isso com base naquele timaço do Flamengo do ano passado, eu estou falando do aspecto individual do Gabriel. Hoje o Pedro merece ser titular do time do Flamengo, na minha concepção. Só um parênteses rápido, Rizek. O Rogério Ceni é o grande personagem dessa rodada, né? Porque ele é o técnico do Flamengo, enfrenta o ex-time Fortaleza, e o São Paulo está na ponta da tabela. O resultado desse jogo tem uma influência direta no time, na liderança do São Paulo. Então, se eu fosse repórter, eu faria uma grande matéria, porque para mim ele é o grande personagem dessa rodada, aí, pensando na parte de cima da tabela, né?
Agora, voltando para a situação do ataque do Flamengo, eu já faz algumas rodadas, já tem alguns jogos que eu tenho falado sobre o fato do Pedro ser o titular, né? Eu acho que ele é um jogador que, nesse momento, que coletivamente o Flamengo não está tão inspirado, tem dependido muito do aspecto individual para resolver os seus jogos. Acho que ele merece sim a vaga de titular, independentemente da situação do Gabriel, jogando com o Gabriel, sem o Gabriel, com o Gabriel à disposição, porque acho que o momento técnico do Pedro pode ajudar mais o Flamengo do que o que vive o Gabriel.